E aí, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no qual daremos continuidade ao desenvolvimento do nosso jogo da memória. E hoje, subvertendo a ordem lógica dos fatores, eu quero falar sobre o final do jogo, tá ok? Eu tenho aqui um jogo que já está quase completo, só faltam 2 cartas, e quando a gente completa as últimas cartas, ele exibe pra gente esse tipo desse modal aqui. Um modal é como se fosse um elemento que eu coloco por cima da minha página HTML e que geralmente ele impede que eu interaja diretamente com a página. É comumente usado para exibir propaganda ou alguma coisa assim. Aqui no nosso caso, tá? Ele exibe essa imagem aqui, excelente, clique para jogar novamente, e quando a gente clica no modal, ele dispara a função que reinicia o jogo. Tá ok? Então hoje eu quero explicar como fazer essa tela, como fazer esse modalzinho aí, que eu acho que fica melhor explicar agora e depois a gente só dispará-lo lá na frente, quando a gente concluir a comparação de todas as cartas, do que deixar para explicar lá na frente, pode ficar mais confuso. Beleza? Então deixa eu fechar isso aqui. E para quem não sabe direito o que é um modal, eu fiz aqui um arquivozinho muito simples, tá? Ele vai funcionar dessa forma aqui. Alguma coisa vai dispará-lo e ele vai criar esse elemento aqui, que é como se fosse uma camada que vai ficar sobreposta, cobrindo a nossa página HTML. Vocês reparem aqui, ó, que quando eu clico, eu não consigo interagir mais com a página. Tá? Eu estou interagindo com essa camada que está por cima. Eu vou deixar esse arquivinho aqui disponível para vocês baixarem junto com o projeto desse vídeo, tá? Aqui. E se eu quiser criar um método aqui que me permita interagir com o modal, só vou tirar esse comentário. Então aqui quando eu clico nesse botão, ele habilita o meu modal, e quando eu clico no modal, ele some com o modal e me deixa interagir de novo com a página. Isso aqui é muito similar ao que a gente vai fazer no nosso projeto. Então deixa eu fechar esse aqui. Então agora vamos pegar o nosso projeto mesmo que a gente estava desenvolvendo. Tá? No pé que a gente deixou, a gente girava 2 cartas e quando gira a terceira carta, as 2 cartas que tinham sido giradas, elas voltam para a sua posição original. Tá ok? Então vamos no código aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar esse modal aqui no documento HTML. Tá legal? Então eu vou criar aqui uma div. Vou dar o ID dessa div de modal game over. Bom? E dentro dessa div eu vou colocar aquela imagem que tem o escrito lá, excelente, coisa e tal. Então eu vou colocar aqui um img. A origem dessa imagem vai estar lá na nossa pasta img barra gameover.png. E essa imagem aqui eu vou dar um ID para ela também. Vou chamar de img game over. Ok? Então aqui no nosso projeto, se eu atualizar, já aparece aqui embaixo, né, a nossa imagem, que vai ser a imagem de fundo do game over. Então vamos dar uma configurada desse material aqui usando o CSS. Bom, primeira coisa eu vou criar aqui. Vou atacar aqui o modal, propriamente dito, que é o nosso modal game over. Eu vou dar a ele uma posição absoluta, então position absolute, e vou garantir que ele fique lá em cima, botando uma distância 0 do topo da página. Ok? Então, salvando isso aqui, se eu atualizar aqui, ele já deu uma subida lá para cima. Então, eu vou dizer que a largura desse modal vai ocupar 100% da minha página, assim como a altura. Também vai ocupar 100% da minha página, para ele ocupar a página inteira, né? E vou dar ao nosso modal um background color usando o RGBA. O que é o RGBA?
RGBA é um recurso pelo qual eu posso trabalhar as nossas cores, vermelho, verde e azul, e o canal alfa. O canal alfa é responsável por controlar a opacidade da minha imagem. Se eu colocar 0 no canal alfa, a imagem vai ficar transparente, vai ficar invisível. E se eu colocar 1, ela fica 100% visível, ou seja, 100% opaca. Tá ok? Então aqui eu vou controlar as cores, colocando 0 no vermelho, 0 no verde e 0 no azul. E vou colocar 0.5 no canal alfa. Então se a gente vier aqui e dar uma atualizada, tá vendo? Ele dá essa sensação de dar uma escurecida. Então ele fica ligeiramente transparente, tá? Mas dá essa sensação bacana aqui pra gente. E eu vou vir aqui em cima, onde eu tenho o body. Vou colocar aqui, ó, Text, Align, Center. Primeiro, deixa eu justificar aqui que eu não sou especialista em CSS, tá? Eu meio que dou umas cabeçadas aqui, mas isso aqui funciona. O Text Align, teoricamente, ele deveria alinhar o texto, mas ele alinha outros elementos que fazem parte da minha página. Então, se eu der F5 para atualizar, agora a imagem, isso aqui não é um texto, isso aqui é uma imagem, né? Ela está centralizada em relação ao meu div. Tá? O div está ocupando a página inteira e a imagem ficou centralizada devido à herança da configuração do Text Align que a gente acabou de colocar ali no body, no corpo inteiro. Tá bom? E agora eu vou atacar aqui só a minha imagem, que é o nosso IMG Game Over, só para colocar um distanciamento em relação ao topo. Então eu vou colocar aqui, ó, margin top de 100 pixels. Então, se eu atualizar, beleza, já ficou centralizado em relação ao nosso tabuleiro que está lá ao fundo. Bom, está aqui então o nosso modal que vai ser exibido ao final do jogo. Agora a gente tem que jogar isso aqui para trás do nosso tabuleiro. Para isso eu vou usar um recurso aqui que eu vou chamar de Z-Index. Tá bom? O Z-Index ele controla a posição do nosso elemento em relação às camadas de profundidade. É como se nossos elementos estivessem todos empilhados um em cima do outro e eu pudesse controlar em que nível dessa pilha que ele se encontra. Se a gente imaginar aqui um eixo cartesiano, no qual o eixo Y controla a altura, né, para cima e para baixo. O eixo X controla o posicionamento em relação à esquerda e direita, a posição horizontal, né, do nosso elemento. O eixo Z ele controlaria o nível de profundidade no qual se encontra o nosso elemento. Então eu posso usar o Z-Index para trazer o elemento mais para frente ou usá-lo para jogar o elemento lá para trás. Então se eu colocar aqui um valor negativo, colocar -2 por exemplo, na hora que eu atualizo aqui, ele foi jogado lá para trás e eu tenho acesso para interagir com os elementos que estão na camada superior do meu HTML. Ok? Então se eu coloco aqui um valor mais elevado, vou botar, sei lá, 10. Na hora que eu atualizo, o modal veio para frente dos meus elementos. E é dessa forma que a gente vai fazer no JavaScript. Quando todas as cartas estiverem viradas, eu vou disparar uma função GameOver que vai trazer essa camada aqui, modal, para frente dos meus elementos HTML. E aí quando a gente disparar a função StartGame, que reinicia o jogo, a gente vai jogar essa camada novamente para trás dos elementos. Então o valor inicial dela eu vou deixar -2. Para ficar atrás dos elementos HTML. Então vamos aqui no script. E bom, aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma variável que armazene uma referência ao elemento modal do meu HTML. Então eu vou chamar de modal GameOver, a minha variável, e vou dizer que ela vai receber aqui um document.querySelector referenciando o meu modal GameOver lá do HTML. Tá ok? E lá embaixo eu vou criar então uma função, depois do flipped card aqui, vou criar um function GameOver. Essa função então vai fazer esse processo que a gente falou. Ela vai pegar o nosso modal GameOver.style. E agora preste atenção. Lá no CSS a gente botou assim, ó, z-index, né? Aqui no JavaScript a gente vai botar dessa forma aqui, ó, z-index.
index com I maiúsculo, sem o traço. Tá bom? No JavaScript a gente não pode usar esses tracinhos assim dentro de um comando. Então tem que usar dessa forma aqui, ó, Z index com I maiúsculo. E no GameOver a gente então vai jogar um valor aqui para o ZIndex para trazê-lo para frente. Então vamos botar aquele 10 que a gente tinha testado lá e tinha funcionado. Agora então, para testar se isso aqui está funcionando, para não ter que ficar virando todas as cartas do processo, até porque a gente ainda não implementou o gatilho de que quando todas as cartas são acertadas, ela vai disparar essa função. Isso aqui eu vou deixar para o próximo vídeo. Então eu vou criar aqui um window.setTimeout, que é uma função que dispara alguma coisa depois de um determinado tempo. Então ele vai disparar uma função depois de 1 segundo, ou 1000 milissegundos. E a função vai ser o nosso GameOver que a gente acabou de criar. Então eu vou atualizar a página aqui, e depois de 1 segundo ele joga um modal para frente. Beleza, isso aqui é o que vai acontecer quando a gente concluir todos os acertos do nosso jogo. Bom, se a gente fizer só isso aqui, trouxer um modal para frente, torna-se impossível interagir novamente com o nosso HTML. Então a gente tem que criar um evento que quando eu clicar no meu modal, ele vai disparar o Start Game, que é a função que reinicia o jogo, e vai jogar o modal novamente lá para o fundo do meu documento. Então, a primeira coisa, eu vou associar ao modal a função, o evento Start Game. Então, vou botar aqui Add Event Listener. O evento vai ser o click, ok? A função que vai ser chamada vai ser a Start Game. Aqui a gente passa false por parâmetro. E lá na função Start Game, então, a gente vai ter todos os processos aqui que reorganizam o nosso jogo. Ele ainda não está concluído, isso aqui a gente vai mexer bastante no próximo vídeo, tá? Que vai ser o vídeo que a gente vai realmente fazer a finalização do jogo. E aqui no final, após fazer todos os processos que forem feitos, a gente vai pegar o nosso modal, .style, .ZIndex, e vamos jogar um valor -2 para ele voltar para o fundo da página. E vamos aproveitar aqui para remover Remove Event Listener. Remover aquele evento click que a gente acabou de colocar lá no GameOver. Então, para isso a gente usa esse método aqui, ó, Remove Event Listener. Para adicionar, a gente usa o Add Event Listener, e para remover é o Remove Event Listener. E aqui a gente tem que passar exatamente a mesma assinatura que a gente passou quando adicionou o evento. Esse aqui, ó, click, a função, o evento que vai ser chamado, a função que ela vai disparar e o false. Então aqui basta colar. Eu vou remover o evento click, a função dele e o false. Então vamos testar aqui. Depois de 1 segundo ele está disparando e quando eu clico aqui ele volta a permitir a interação com a página. Ok? Agora a gente pode trabalhar de forma mais tranquila os acertos quando a gente pega duas cartas que são relacionadas entre si. E quando a gente tiver acertado todas as cartas, a gente vai disparar a função GameOver, que agora a gente já sabe como que funciona. Esse esquema do modal é muito interessante, dá para usar em uma série de aplicações. A gente pode botar propaganda no site, pode capturar informações para um determinado momento de interação do usuário com o nosso site, alguma coisa. É bem legal a gente estudar isso, é uma coisa muito simples. Vocês viram como é fácil trabalhar com isso, né? Às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças e é uma coisa bem legal, bem simples de fazer. Tá legal? Bom, nesse vídeo eu só queria trabalhar essa parte de adiantar essa função GameOver. E aí no próximo vídeo acho que a gente consegue finalizar o nosso projeto. Só agora falta comparar as páginas, terminar de ajustar a nossa função Start Game, para quando reiniciar o jogo, ele voltar as cartas no seu estado de início de jogo. E criar aquela imagenzinha do match, que quando a gente acerta duas cartas, sobe uma imagenzinha escrito match ali na tela, que ele também é facinho de fazer. Vocês vão ver que é bem legal. Beleza? Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Deixo aqui um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!
Tchau!